Após a goleada absurda ontem do Barcelona, metendo 4-0 no Real Madrid, na casa dos merengues, uma coisa que chamou muito atenção após a partida foi a briga do Vini contra o Gavi no meio do campo. Os dois jogadores que nunca foram com a cara um do outro se estranharam dentro de campo e coisa ficou feia. E o Ancelotti e alguns jornais da Espanha deram sua opinião sobre o caso, com alguns jornais mais uma vez botando a culpa no Vini, afirmando que o brasileiro sempre arruma confusão. Fica aí até o final para ver em detalhes em todas as palavras dos principais jornais da Espanha sobre o Vini, e depois eu vou querer saber sua opinião sobre toda essa polêmica. Agora, depois de anos de negociação do Real, tentando conseguir contratar o Mbappé, dito como muitos como o melhor jogador, o Real Madrid finalmente conseguiu contratá-lo. Mas nos primeiros jogos da temporada, vimos ele disputando espaço com Vinícius Júnior na ponta esquerda. As imagens dessa disputa de posição eram curiosas, parecendo que a equipe simplesmente ignorava o lado direito do campo. O mais intrigante é que o Real Madrid já possuía o que é considerado o melhor ponta esquerda do mundo, e ainda assim contratou outro para a mesma posição. Talvez pensassem: Mbappé faz 50 gols por temporada, é craque, pode se adaptar ao centro com outros grandes jogadores ao redor. Porém, sabemos que o futebol não é tão simples, e pequenas mudanças podem causar grandes desequilíbrios. O resultado é um time que parece desorganizado e sem equilíbrio, enquanto o Barcelona, sob o comando de Hans Flick, já abriu 6 pontos de vantagem na liderança. Se o Real quiser disputar o título, terá que começar a reagir agora, ou a recuperação depois pode ser tardia. Embora o Real Madrid ainda vença muitos jogos, é evidente que, nos confrontos mais difíceis, o time depende de Vinícius Júnior para desequilibrar, como fez contra o Borussia Dortmund na última semana. No entanto, ontem, Mbappé, visto como a contratação que supostamente tornaria o time imparável, teve talvez a pior atuação de sua carreira, com impressionantes 8 impedimentos, 6 só no primeiro tempo. E bem como eu dito antes, o Vini acabou se estranhando com o Gavi no meio da partida. Basicamente, eles começaram disputando a bola, e aí começou a confusão. O Gavi ficou fazendo o final de 4 com os dedos na cara do Vini para irritar o brasileiro. E gritando 4-0, 4-0, o Vini acabou caindo na provocação e acabou brincando também com outro jogador do Barcelona, se liga. Bem, o Ancelotti, após a partida, deu sua opinião sobre essa polêmica, se liga. O Vinícius sempre é perseguido e provocado em todos os jogos. Tentam de todas as maneiras tirar sua concentração e foco da partida. Não acho que o Vini agiu errado, eles que começaram a provocar o Vini. Ele também agiu no calor do momento da partida, sabe? Nós temos que entender o lado do Vini. O jornal Marca disse o seguinte: mais uma vez o El Clásico pegou fogo. A grande estrela do Real Madrid não conseguiu brilhar em campo e só conseguiu arrumar uma confusão no meio do campo mesmo. O jornal Sport falou o seguinte: o brasileiro segue arrumando mais problemas e confusão nos gramados. Dessa vez se sentiu muito irritado ao ver a goleada que o Madrid estava sofrendo e acabou descontando sua raiva em outros jogadores. O Barça realmente está jogando um futebol muito mais sólido e consistente nessa temporada. Não é por acaso que muitos o consideram o melhor time até agora, mostrando grande facilidade em aplicar goleadas. Todo o elenco está em ótima forma. Lewandowski lidera como artilheiro da temporada na Europa. Rafinha exibe números impressionantes e uma energia física de destaque. E a jovem promessa, Lamine Yamal, continua a evoluir. Além disso, os outros setores têm sido extremamente eficientes. Por outro lado, o Real Madrid ainda não conseguiu mostrar um futebol convincente, dependendo de atuações brilhantes de Vinícius Júnior. E pensar que, na temporada passada, eles conquistaram quase tudo o que disputaram. Com a chegada de Mbappé, muitos previam um super time, comparável aos Galácticos, o que faria o Real ainda mais dominante. No entanto, os resultados até agora não têm sido tão impactantes quanto o esperado. Mesmo com as vitórias, ainda falta aquele futebol entrosado que faz jus ao talento do elenco.
Com a vitória de hoje, o Barcelona abriu 6 pontos de vantagem na liderança e ainda terá a oportunidade de enfrentar os merengues em casa no segundo turno. Sempre ele vai brilhar em todos os jogos, mas se houve um destaque negativo, esse foi Mbappé. Contra o Barcelona de Hans Flick, que joga com linhas bem altas, o Real Madrid acabou tendo 12 impedimentos. E Mbappé foi responsável por uma boa parte deles. Além disso, desperdiçou 2 grandes oportunidades de gol, uma delas depois de um passe incrível de Vinícius Júnior. O Real até chegou a abrir o placar com um gol de Mbappé, mas estava impedido e foi anulado. Para completar, na comemoração, ele fez o famoso gesto de "Calma, estou aqui", de Cristiano Ronaldo. E quando Yamal marcou o 3º gol do Barça, respondeu com a mesma comemoração no meio do Santiago Bernabéu, em um momento histórico. Ele tá nessa disputa contra o racismo, ele chega no estádio, os caras começam a vaiar por causa do posicionamento dele. E aí o quê? Ele faz gol e responde. Ele não abaixa a cabeça. Ele quer brigar, vamos brigar. A luta dele não vai parar, não, vai continuar. Eu acho que talvez a declaração de que a Espanha não merece a Copa de 2030, eu acho que possa ter sido um erro dele, porque ele generalizou o país, né? Não é todo mundo que é racista na Espanha. Ah, é um país racista. Não, tem racista em todos os lugares, mas tem lugares onde os racistas não são punidos como merecem. É isso, na minha opinião. Ali sim. Agora, quando você é vaiado, você mandar calar a boca, é claro que eu nem acho que combina tanto com ele, tá? Porque o Vinícius sempre foi um cara muito discreto. Mas eu sou um. Eu ia, nossa, mandar calar a boca ia ser o de menos. Eu ia fazer gestos de tudo que é tipo, pra quem me xingou, pra quem me vaiou, e azar. Porque, agora, tanta gente faz coisa muito pior. Quando o Vinícius Júnior faz, parece que a gente incentiva a ter uma reação em peso contra. Até da mídia nacional mesmo. Bota e Vinícius Júnior gera polêmica. Cara, fez um gol e comemorou assim. Se todo mundo que comemorar assim, a gente falar que gerou polêmica, a gente vai estar falando que quase toda semana tem uma polêmica. Porque quando não é assim, faz com o ouvido para escutar a torcida adversária. Eu acho exagerado. Eu acho exagerada essa reação. E aí eu concordo com o Flávio. O Vinícius comprou uma briga e aí tudo que ele fizer agora vai ter um peso maior. Então, realmente é bem desagradável. E pelo que eu tô vendo, eu já acho praticamente certo o Vinícius. Saber o que você achou disso tudo? Achou correto as palavras dos jornais da Espanha sobre o Vini? Achou que o Vini não fez nada demais? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.